de bastidor um pouquinho, vou começar a falar um pouco sobre a repercussão, né? Bom, o Theo Curit disse, qual é o discurso da defesa de Anderson Torres? É o de que ele teria optado pelo silêncio até ter acesso integral aos autos do processo que é movido contra ele. Lembrando, né, boa parte desses autos, desse processo, já é público. Ontem a Thaís Arbex trouxe, inclusive, documentos que ela, dando um F5 na página do Sistema Processual do Supremo, conseguiu acessar. Então, por aí, você já toma que é um pouco bamba essa defesa de Anderson Torres. Mas, bamba não, eu vou explicar. O discurso da defesa é bambo, exatamente porque boa parte desse processo já é público. Mas, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ele poderia ter optado por uma coisa que juridicamente é conhecida como silêncio parcial. O que significa isso? Qual é seu nome? Daniela Lima, o que você faz? Eu sou jornalista. Ah, por quanto tempo? Nesta pergunta eu me resguardo o direito ao silêncio. Por quê? Você não precisa responder a todas as perguntas e nem deixar de responder a todas as perguntas. O silêncio, ele não é uma regra de cabo a rabo, é uma opção da defesa. Ao optar por permanecer totalmente silenciado, Anderson Torres deixa de aproveitar espaços que eventualmente teria para fazer sua defesa ou defender seu ponto de vista em alguns aspectos nos quais ele considerasse confortável. Portanto, quando Anderson Torres opta pelo silêncio integral, eu fui atrás de integrantes de cortes superiores e pedi uma avaliação político-jurídica sobre esse silêncio. A resposta foi um silêncio eloquente, ou seja, um silêncio que por si só diz muito. Vamos primeiro com a avaliação jurídica. Juridicamente, ao optar por ficar calado, Anderson Torres mostra que optou por uma defesa técnica. O que significa isso, Daniela? Significa que ele vai por aquele caminho não de derrubar exatamente com argumento as acusações, mas de buscar brechas em todo o processo que está sendo desenrolado contra ele, para lá na frente apontar, por exemplo, alguma etapa que não foi cumprida, alguma inconsistência. O advogado dele, o Rodrigo Roque, é muito bom nisso. Foi assim que ele derrubou todo o processo das rachadinhas contra Flávio Bolsonaro lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Defesa técnica. Não é refutando as provas, é buscando brechas. É esse caminho que Anderson Torres escolhe, então, portanto, para enfrentar, segundo a repercussão no judiciário com as pessoas, com os ministros com os quais eu falei. Tem mais uma indicação aí, né? À medida que você opta pela defesa técnica, me contou um ministro de Corte Superior, não do Supremo, Corte Superior, mas não Supremo, você opta pelo sacrifício político. Por quê? Se você decide não falar, significa que você não acena para a sua base, você não acena para o seu capital político pessoal. Você opta por aquele caminho mais seguro juridicamente, no médio prazo, inclusive, de deixar a poeira baixar, de tentar uma nova abordagem lá na frente, mas você não vai para o embate político, você não vai para o embate público, de dizer, olha, o que estão dizendo contra mim é mentira. Quer um contraponto muito fácil? O governador afastado, Ibanez Rocha. Ibanez Rocha se apresentou espontaneamente para falar à PF. Ninguém chamou, ele foi. Quando ele foi, ele respondeu a todas as perguntas e ele colocou alguns dados à disposição da Polícia Federal. Ele apresentou provas e disse, desde o primeiro momento, eu fui enganado e eu quero colaborar com a investigação para que aqueles que me levaram a erro, seja quem quer que seja, sejam punidos. Diferença de quem tem pretensões políticas. Ibanez Rocha, me apresento, coloco o meu ponto vai à imprensa, a imprensa debate, procura áreas de falha, corrobora, o Exército não permitiu o desmonte do acampamento, Anderson Torres mudou o plano na antivéspera dos atos que terminaram com crimes em Brasília. Ele coloca esses pontos, nós buscamos e é corroborado. E o que acontece? Lança-se uma boia política de salvação para ele. O silêncio, juridicamente confortável nesse momento, pessoalmente deve ser dolorido para o ex-ministro da Segurança Pública, é politicamente fatal para quem poderia ter pretensões ali políticas, ou seja, corrói o capital político à medida que não coloca qualquer linha de defesa na rua. Tem um porém que me foi levantado. Hoje, Anderson Torres não se lançou, não devolveu, digamos assim, o lançamento que foi feito dele aos leões. Ele poderia ter implicado gente maior ou gente menor do que ele. Quando silencia, também não faz isso. Porém,
Esse, por ser um personagem-chave, me destacou o ministro, pode ser ouvido novamente a qualquer momento. E esse caminho ele deixa aberto.